Um discurso sobre a ciência é um artigo escrito por Boaventura em 1988, no qual ele faz reflexões sobre os métodos nos quais a ciência se pauta e como esses métodos têm sido limitadores. Ele aborda também os novos caminhos que a ciência tem seguido. O progresso das ciências e das artes contribuirá para purificar ou corromper os nossos costumes? Essa era uma pergunta pertinente na época de Rousseau e continua sendo hoje. Rousseau a responde através de outras perguntas que nos fazem concluir que o conhecimento científico não substitui o conhecimento vulgar, o senso comum. Essa percepção talvez seja o principal motor das mudanças que a produção científica tem sofrido. Boaventura fala de um período de transição, como se o passado, o presente e o futuro fossem sombras que se confundissem sob os nossos pés. Nós tivemos grandes evoluções tecnológicas em pouco tempo, mas essa evolução foi e é dependente de conhecimentos produzidos por grandes pensadores dos séculos passados. As consequências das novas tecnologias já são perceptíveis. É como se nós pudéssemos ver um pouco do futuro. E esse mesmo futuro pode não existir como resultado dos grandes avanços tecnológicos. Quando a gente fala da ciência atual, é importante lembrar de algumas dinâmicas que aconteceram no passado, né? Como, por exemplo, a Revolução Científica do século XVI, como o Renascimento no século XVIII, né? Por quê? Porque esses momentos foram importantes para consolidar o caráter técnico da ciência, o rigor científico e também o que foi considerado racional até os dias atuais, né? Daí criou-se um grande abismo entre o que é considerado racional e o que é considerado irracional, né? E a ciência atual, ela precisa estar pautada nessa racionalidade considerada verdadeira para ela ser validada na sociedade. De que forma? Com uma epistemologia rígida, com uma metodologia rígida, né, de observação dos fenômenos. E esse contexto foi muito devido ao positivismo também, que comparava as leis naturais com as leis sociais, porque eles achavam que o progresso só era possível por meio do avanço científico. Então, eles começaram a enquadrar todos os fenômenos sociais, as relações entre as pessoas, dentro de uma perspectiva generalista, observando os corpos, os nossos corpos, como determinados por certas leis sociais rígidas e fixas. A ciência positivista é muito eficaz quanto ao controle do resultado final. De certa forma, ela desmonta a realidade para que possa compreendê-la, mas o que se obtém é um conhecimento parcial, que não consegue abranger a natureza em sua essência. E apesar disso, essa mesma ciência que não alcança um conhecimento profundo do real se impõe de modo totalitário, afastando da racionalidade tudo o que não se encaixe nos seus métodos epistemológicos. Ela ignora toda a subjetividade humana e considera o conhecimento comum que nós usamos para atribuir sentido às nossas vidas como sendo falso e ilusório. Relacionando à prática médica, existe uma escala de orientação paciente-médico chamada PPOS, que nos faz pensar se a impessoalidade nas consultas foi um pequeno prejuízo em troca dos avanços da medicina. Isso ainda nos faz lembrar da superestrutura que é usada para dar às classes dominantes o controle, como era afirmado por Marx. Isso está intrinsecamente relacionado a quem produz a ciência e com quais finalidades. Nessa situação, é muito importante a gente perguntar qual é a ciência de hoje e para quem ela se desenvolve. Muitos têm falado sobre a sustentabilidade, inteligência artificial, computação, a própria medicina com novos tratamentos, por exemplo, o uso de inteligência artificial para analisar e traçar tratamentos para câncer, o uso de sensores para medir insulina em alguns doentes, e nessa época de pandemia, a busca por uma vacina, né, para o Covid-19, a própria psicologia, as ciências sociais que têm aparecido muito hoje em dia, mas de qualquer forma, ela ainda é uma ciência inacessível. Ela é voltada para os estudiosos, ela ainda não é de fácil entendimento para a população em geral. Analisando uma frase do filósofo francês Pierre Lévy, a gente vê que toda tecnologia cria seus excluídos.
Então é muito fácil a gente falar de computador quântico e sensores de insulina e inteligência artificial, enquanto tem muitas pessoas que não têm acesso nem mesmo a saneamento básico, seja água tratada e rede de esgoto. Uma frase importante é a frase de Francis Bacon que diz que a ciência fará da pessoa humana o senhor e possuidor da natureza. Para ele, saber é poder. Ele pensava que era importante fazer dos conhecimentos científicos um instrumento prático de controle da natureza com o objetivo de expandir a prosperidade humana. Mas aí cabe algumas perguntas. Quem tem acesso a essa prosperidade? Muita gente não tem. E o que é prosperidade? O que, o que define algo como próspero ou não? Derrubar uma floresta para produzir papel para escrever um livro, para muitos, naquela época, pode ser prosperidade, mas hoje a gente sabe que não é. Que tem muitos problemas envolvidos atrás disso. O filósofo inglês, mergulhado nas revoluções do século XVI, ainda é complicado falar de prosperidade, visto que alguns anos antes o Brasil era invadido pelos portugueses e tinha seu ouro todo extraído, suas riquezas naturais, e também, alguns séculos depois, tivemos a Revolução Industrial que mudou completamente o modo de vida dos trabalhadores, né? Uma exploração muito grande. Então, será que isso é uma revolução? A gente chega na questão dos ignorantes especializados, que são pessoas com uma formação exuberante, mas na hora da prática, né, de mostrar a sua humanidade, essa formação não aparece. Por exemplo, os médicos, que muitas vezes não levam em consideração os fatores psicológicos, né, a qualidade de vida de uma pessoa que está inserida no processo de adoecimento. E também é muito importante a gente ressaltar que o não acolhimento das experiências pessoais do senso comum leva muitas vezes à criação de teorias absurdas pelo povo. Uma questão que vale ser destacada é a pós-verdade, que o conhecimento científico acaba, por ser inacessível a muitos, acaba sendo ignorado e o que passa a valer é a própria opinião da pessoa a respeito do que ela acha que é certo e errado. É o famoso como que eu vou acreditar que isso está errado, sendo que é justamente o que eu penso que está certo. Muito, ainda mais na época que estamos vivendo, das teorias de terraplanismo, os movimentos anti-vacina também são grandes exemplos dessa ignorância. Até que ponto a ciência mecanicista leva à felicidade? As respostas podem variar conforme o contexto vivido. Um exemplo trazido no artigo nos ajuda a visualizar essa diferença. O impacto de ter ou não um carro para a felicidade vai mudar se o indivíduo mora em um lugar onde ninguém tem carro, se todos têm menos ele, ou se ele mesmo tem um carro já há 20 anos. É evidente que a evolução científica nos permitiu alcançar conhecimentos antes inimagináveis. Nós temos acesso a estudos que foram feitos com precisão de acontecimentos de dimensões mínimas, como a forma de expressão do DNA em uma célula, e ao mesmo tempo esquecemos ou ignoramos conhecimentos considerados vulgares. Podemos refletir então: qual o impacto desse processo no psicológico coletivo e individual? O quão eficiente é conhecer o biológico e o fisiológico, mas não compreender os aspectos de formação mental e emocional de cada cultura e das pessoas que a formam? Nessa perspectiva científica atual, o Foucault, um filósofo do século XX, começou a estudar as dinâmicas de poder que a ciência exerce sobre os nossos corpos. De que maneira, assim? Porque a ciência, com todo o seu rigor e metodologia considerada verdadeira, dita as regras de como nós devemos nos comportar para que sejamos úteis para a sociedade, numa ideia do Stuart Mill, né, de utilitarismo, que nós possamos contribuir para o funcionalismo, para o funcionamento da sociedade da melhor forma, para se alcançar a maior felicidade, considerada a felicidade verdadeira. Dessa forma, ele diz que nossos corpos são docilizados pela sociedade, né? Ele usa essa palavra para
se referir à forma como nós somos tolhidos, nossos comportamentos, nossos pensamentos, né? O chamado senso comum é totalmente descaracterizado e subjugado pelo rigor científico, pelo método considerado correto que a gente está discutindo. Então, a sociedade até hoje é muito positivista nesse sentido de tentativa de alcançar o conhecimento científico através de uma racionalização considerada a correta e pela exclusão de outras perspectivas, de outros pensamentos, de outras correntes de busca pelo saber, pelo conhecimento da realidade. Bom, nesse livro do Boaventura, a gente chega em um ponto de clímax da narrativa quando o autor abre a discussão e expõe os paradigmas emergentes sob o ponto de vista dele. O primeiro paradigma que o Boaventura traz é se todo conhecimento científico-natural é também um conhecimento científico-social. E para responder esse questionamento, o autor evidencia que, na verdade, são as ciências naturais que aparentam ter essa aproximação com as ciências sociais. Uma vez que, segundo o próprio autor, não há natureza humana, porque toda a natureza é humana. E, historicamente, esse percurso das ciências então se repete. Em outras palavras, a gente sempre começa por querer conhecer o mundo, buscando o conhecimento do mundo. E daí nós temos as indignações, as indagações, os questionamentos, as dúvidas. E é exatamente aí que surgem as perguntas sobre o próprio ser. O segundo paradigma que o autor traz para a gente é se todo conhecimento é local e total. Bom, segundo o autor, a resposta para esse paradigma é que sim, ele é total por ser, na essência, um conhecimento com a finalidade de buscar a universalidade e também é local pela forma como ele é construído, né? Como ele é elaborado. O autor também demonstra que esse conhecimento que é propagado pela ciência moderna, na verdade, está pautado no avanço da especialização. Ou seja, quanto mais limitado é o objeto de estudo, mais rigoroso vai ser o conhecimento sobre o mesmo. O autor ainda acrescenta que não adianta de nada você fazer um estudo de forma local. A gente tem sempre que buscar ver todas as possibilidades e condições que podem influenciar o estudo. O conhecimento deve ser, segundo o Boaventura, obtido pela transdisciplinaridade e pela interdisciplinaridade. Já o terceiro questionamento que o autor expõe é se todo conhecimento é autoconhecimento. O Boaventura, nesse caso, faz outra apologia à ciência moderna. E ele detalha como que ela criou uma barreira, sabe, uma separação entre o sujeito que estuda e o objeto estudado. Como, por exemplo, o escritor cita os primeiros europeus que estudaram os ditos povos primitivos na América. E detalhe, esses europeus, hora nenhuma, se confundiam com o povo estudado. Desse modo, toda a subjetividade do indivíduo era afastada para não interferir nos resultados. Esse modo de distinguir o objeto do pesquisador caiu por terra quando a mecânica quântica mostrou que era impossível e contraditório que essas duas partes fossem estudadas separadamente. Resumidamente, isso quer dizer que, na verdade, quando se estuda algo, nós também passamos a ser parte do objeto de estudo. O último, mas não menos importante, pelo contrário, talvez o mais importante dos paradigmas trazidos pelo autor, é se todo conhecimento científico constitui-se, na verdade, em senso comum. Novamente, o Boaventura evoca a teoria por detrás da ciência moderna e cita que o homem, enquanto sujeito pensante, sujeito crítico, repudiava o sujeito empírico, que aprende as coisas a partir das experiências. Esse pensamento meio que transformava o senso comum, como o próprio autor diria, em superficial, ilusório, falso. Já a ciência pós-moderna retoma o valor e a importância do senso comum e mistura mais as pessoas com o mundo, torna essa relação mais explícita. Um grande exemplo de senso comum que a gente experiencia no dia a dia, né, que a gente pode perceber fora desse rigor científico, dessa ciência que é considerada verdadeira, é o efeito placebo, né, que a gente ingere pílulas
de açúcar ou de farinha, acreditando ter certos efeitos que vão ajudar com a nossa doença. E esses efeitos realmente são sentidos, né? Isso não é explicado pela ciência. Só que é uma coisa que acontece. Então, fica aí o questionamento, né? Até que ponto a ciência domina completamente a natureza, domina completamente os nossos corpos. A gente tem que abrir espaço para novas perspectivas de conhecimento. E o autor então conclui que nós, como cidadãos, temos o direito e o dever de conhecer o que fazem os nossos pensantes, nossos filósofos, nossos cientistas. E claro que eles também são responsáveis pelos caminhos que a sociedade vai seguir. O senso comum vem então para permitir que as diversas formas de conhecimento interajam entre elas e que, por fim, a gente consiga se orientar melhor através disso e dar um sentido a mais à vida. Ou como o próprio autor, o próprio Boaventura diria, crie o saber viver. Deixo aqui também uma citação do autor para vocês. A ciência pós-moderna, ao senso-comunizar-se, não despreza o conhecimento que produz tecnologia, mas entende que, tal como o conhecimento se deve traduzir em autoconhecimento, o desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de vida. O autor termina o livro dizendo que todo conhecimento é autoconhecimento, mas também que todo desconhecimento é autodesconhecimento. Então a gente já aproveita para abrir discussão e deixar essa pergunta para vocês. Se todo conhecimento é autoconhecimento, também todo desconhecimento é autodesconhecimento? E é isso, gente. O livro é uma leitura bem interessante e aprofundada sobre o assunto. Quem quiser saber mais, o livro é esse daí.